Meus queridos, a paz do Senhor. Amados, eu quero dizer da minha grande alegria poder estar convosco nesta noite, que é a última noite desse trabalho, a Viva Brusque. E eu rapidamente dei uma olhada em todos os cultos e realmente a presença de Deus se manifestou. Minha consideração aos ministrantes desde a primeira noite, alguns configuram-se como amigos, e eu quero agradecer o convite de estar aqui, né? Meu carinho, meu respeito e a minha consideração ao vosso pastor, pastor Giovanni, também a vossa pastora, Michele, toda a família. Deus abençoe a vida de vocês, prosperando em tudo, que a boa mão de Deus faça prosperar cada vez mais o vosso caminho, amém? Também rever pastor Leobar, sua esposa Mister. Nós tivemos o privilégio de acompanhar parte da vida deles e ver o quanto Deus falou sobre o ministério que hoje desenvolve. Deus é real, amém? Ele é um Deus de promessas e Ele é fiel para cumprir aquilo que promete. O tempo não apaga da memória de Deus aquilo que Ele fala, aquilo que Ele promete. Também, meus queridos, estar com a minha esposa, esse ano tem sido um ano diferente. Eu estou em Catanduvas há 4 anos e 2 meses, eu acho que é mais ou menos o tempo que o pastor Giovanni e a pastora Michele estão aqui com vocês. 2 anos, menos então, né? E eu viajei muito e tinha aquela inspiração no altar, o desejo de desenvolver alguma coisa para Deus a partir do altar. E eu estou presidindo há 12 anos, mais ou menos. E quando eu cheguei em Catanduvas, eu entendi, isso é uma conclusão minha particular, que Deus havia fechado as portas quanto às ministrações. Queria a minha vida totalmente ligada à igreja, no pastoreio. E assim foi. Mas esse ano tem sido diferente. Eu senti que o meu coração se abriu, o Senhor ligou, outros ligaram. Está em Curitiba e assim a agenda se abriu. E eu entendo que para tudo há um tempo. Quando o pastor Giovanni falou comigo, eu disse: pastor Giovanni, eu sou pastor, né? Ele disse: mas tem uns glórias aí ainda. Aleluia. Vamos à Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17. Estar com a minha esposa é sempre um grande prazer. Serva de Deus, estamos há 23 anos casados, bem casados, e nós temos 3 filhos. A Kézia, que já está com 21 anos, a Raifa com 17, vai fazer 17 anos, e o pequeno Abner com 11 anos. Deus tem prosperado a minha casa. Glória a Jesus. Os obreiros, toda a igreja, prazer estar com vocês. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17. Eu quero falar nessa noite de avivamento a partir de um outro prisma. A palavra avivamento, na sua etimologia, ela se desfruta em vários sentidos. Eu vou repetir. A palavra avivamento, na sua etimologia, a raiz desta palavra, vai nos trazer vários significados, se desfruta em vários sentidos. E no meio pentecostal, a nossa ênfase, quando se fala em avivamento, geralmente é o quê? Línguas estranhas, profecias, dons espirituais. Todavia, avivamento é muito mais do que isso. Vire para quem está do seu lado e diga: avivamento é muito mais do que isso.
Então vamos lá, Atos capítulo 17, versículo 6. Só os que acharam digam amém, mas não vale no data show, amém? Vamos lá. E não os achando, trouxeram Jasson e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Ok, podeis tomar o seu assento. Diga comigo assim: mandato cultural. Vamos lá no 3, 1, 2, 3. Mandato cultural. Vamos lá no 3, 1, 2, 3. Só porque ficou bonito, mais uma vez. Meus amados, o ano é mais ou menos os 51 da era cristã. Paulo está na sua segunda viagem missionária. Com ele está o irmão Silas e o jovem Timóteo. Depois deles passarem pelas cidades altas de Anfípolis, a Polônia, eles chegaram em Tessalônica. Se você ler o contexto imediato, remoto do capítulo 17, você vai ver toda a trajetória de Paulo, a ação do Espírito de Deus movendo o coração do apóstolo por meio de um avivamento. E quando nós paramos para analisarmos o capítulo 17, nós vamos perceber que algumas lições emergem do texto. O texto se deixa revelar com algumas verdades sobre avivamento. E a primeira lição que eu aprendo aqui é que nós fomos chamados para mudarmos a atmosfera onde chegarmos. Esta é uma grande verdade. Nós somos chamados, e na mente de Deus, o propósito de Deus, o anelo de Deus, não é que a gente venha a um culto como esse e tenhamos aqui de fato a alegria do Espírito, as benesses da graça. O propósito de Deus com o derramar do seu Espírito em Atos 2, quebrando todo o protocolo judaico. O propósito de Deus central é que a gente, de fato, venha mudar o ambiente, mudar a atmosfera aonde chegarmos. E para isso, só é possível se a gente de fato agregar em nosso coração um verdadeiro avivamento. Esse é o modelo visto em toda a história da igreja, quando se trata, quando se fala de avivamento. Os avivamentos do século XVIII, século XIX, resultou em bares, casas de prostituições, tornando-se em lugares para cultos. A história diz que Finney, um dos grandes avivalistas, depois de ele pregar em uma cidade do estado de Nova York, por cerca de 6 anos não houve bailes e nem teatros. Literalmente nós fomos chamados para mudarmos a ambiência. O distanciamento da igreja, da sociedade, tem nos custado muito caro. Nós inventamos uma doutrina do sagrado e do secular. Criamos um mundo e nos fechamos a ele. Nos alienamos do todo, onde na verdade está
o nosso mandato cultural. E essa doutrina, ela veio mais ou menos lá do 4º século. É uma mistura do cristianismo, paganismo, filosofia grega. Agostinho, um dos pais da igreja, ele entendeu, na sua perspectiva espiritual, que o casamento não era tão elevado assim, à luz das Escrituras, e então se declarou celibatário. É ele que vai olhar para o dinheiro, a propriedade privada, e conclui: a vida deve ser em pobreza. E então começaram a fazer alguns votos na ideia de mundo sagrado e secular. A partir daí vieram outras ordens que você conhece, já ouviu falar: os dominicanos, franciscanos, os jesuítas. Todavia, esta configuração, ela deve ser formatada uma vez mais, e diga-se pelo Espírito de Deus. Porque em um trabalho como esse, a gente vem inspirado para receber de Deus. E Deus, Ele é bondoso, Ele nos agracia com a sua presença. E a gente fala em línguas, e a gente profetiza. A gente sente a alegria do céu, e a gente quer estar lá, e não mais aqui. Agora observe que quando termina esses trabalhos, esses cultos que nós nomeamos de cultos de avivamento, a gente volta à mesma rotina. Nós precisamos ter do Espírito de Deus uma formatação na nossa forma de crença. Pular é bom, eu sou pentecostal até o tutano. O Senhor batiza com o Espírito Santo até nos cultos de ensino lá em Catanduvas. Mas esse não é o objetivo maior de Deus com o avivamento. Você já parou para pensar que alguém diz assim: me dá licença, porque agora eu vou entrar na presença de Deus? Ora, estava aonde antes? O profeta Eliseu, ele disse: o Deus em cuja presença eu habito. Nós precisamos revelar Deus da forma que somos, não da ideia de estarmos engomadinhos, prontos para Deus falar, se revelar através da gente. Nós somos uma carta de Deus escrita aos homens. Paulo, ele frisa em sua teologia que literalmente alguém em Cristo é uma carta do próprio Deus escrita aos homens. Eu já começo a sentir uma coisa boa. Urabacau achaua, helergue adau ekel e faua. Quando eu cheguei em Catanduvas, eu fui a um mercado, um supermercado. E quando eu fui pagar as minhas poucas compras, a senhora do caixa, ela olhou para mim, fez assim, semblante de tensão. Eu já fui ficando com medo, pensei: o que é que eu fiz de errado? Sou o pastor chegando aqui. E ela disse: o senhor não me leve a mal, eu preciso falar com o senhor. Eu disse: pois bem, minha senhora, prontidão. Ela disse: mas por favor, o senhor não me leve a mal. Eu disse: pois não. E ela começou a marejar os seus olhos. Ela disse: eu preciso dizer isso para o senhor. Todas as vezes, das poucas vezes que o senhor entrou no mercado, às vezes eu estou aqui e eu entendi o seu linguajar. Estou aqui pesada, às vezes o dia está difícil, mas quando o senhor entra lá na porta, eu não sei o que é que o senhor tem. Parece que todo esse peso sai de sobre a minha vida.
Eu olhei para ela, eu disse: minha senhora, isso é Jesus de Nazaré. Eu sou pastor ali da Assembleia de Deus, e a gente ora por pessoas como você. E eu estou aqui essa noite para te dizer: do jeito que você é, da forma que você é, Deus quer usar você. Você é chamado por Deus nessa geração para você mudar a ambiência aonde você chegar, sem falar às vezes uma palavra sequer. Eu me lembro que alguns anos atrás eu estava na faculdade. Na hora do intervalo eu fazia jornalismo. E eu fui para a janela, logo chegou uma jovem senhora. E ela era radialista da cidade, jornalista da cidade. E ela começou a me fazer algumas perguntas. E eu prontamente comecei a respondê-la. Daqui um pouco ela disse: Jeremias, você é feliz? E antes de eu responder, ela disse: não precisa responder nada, porque o seu sorriso já diz. É esse avivamento que tem que chegar em nossos corações. É esse avivamento que tem que se instalar na nossa vivência. É esse avivamento que eu vim dizer para você, que os céus quer derramar sobre a sua vida. Se você crê, levante a sua mão e diga: Senhor, eu creio. Nós fomos chamados nessa geração para quebrarmos este muro que nos divide, ultrapassarmos esta linha divisória, introduzindo Cristo na sociedade aonde nós estamos. E isto, creia, só é possível através de um grande avivamento. O nosso chamado não é para ficarmos enclausurados dentro de quatro paredes. O nosso chamado é para adentrarmos o terreno do adversário, saquearmos o inferno e povoarmos o céu. É a força centrífuga da igreja. A igreja começou com Cristo, passou a ser 2, 3... 120, 3.120. No primeiro século, soma-se cerca de 70% da população de Jerusalém convertida ao cristianismo. E nós não estamos falando de uma cultura a nível de Brasil, nós estamos falando de cultura judaica. De alguém que morre por aquilo que crê. A gente diz: não, a cidade, sabe, pastor, há uma dificuldade para implantar Cristo. Se transporte para a cultura judaica, falando do Messias a esse tempo. Há um texto que me enche o coração, pastor Giovanni. Aquele que Paulo diz assim aos irmãos: os da casa de César vos saúdam. Você não deu glória a Deus porque quem sabe você não sabe o que era a casa de César. Alguém que exigia para si a divindade. Olha onde o cristianismo chegou. Que avivamento é esse? Os da casa do imperador César, eles vos saúdam. O evangelho chegou lá. Olha o que Paulo disse: até a guarda pretoriana ouviu sobre o evangelho. A guarda pretoriana, a guarda pessoal, linha de frente do imperador. Para mim, que quando Deus olha para essa geração, eu vim aqui confrontar você. Para mim, que quando Deus olha para essa geração, Deus tem as suas decepções. Você está disposto a amá-lo, mesmo diante a própria morte? Se nós amássemos a Cristo e o seu evangelho, assim como os islâmicos amam as suas doutrinas, nós já teríamos tomado o Brasil para Jesus. Está
para você entender isso, até a guarda pretoriana ouviram sobre o Evangelho. Olha o texto que eu li com vocês. Estes que têm transtornado o mundo, estes chegaram também aqui. Estes que têm colocado o mundo de cabeça para cima, eles têm chegado aqui. Por volta do ano 300, muito embora as perseguições cruentas, os cristãos já tinham tornado-se influentes no Império Romano. Eles se infiltraram na nobreza, no funcionamento público, até mesmo no exército imperial. No ano 380, o imperador Teodósio I declarou o cristianismo a religião oficial do Império Romano. Há relatos na história de que impérios inteiros se dobraram ao senhorio de Jesus. Vai para a história, vai investigar sobre os celtas. Nós somos submetidos a uma cultura cartesiana, matemática, um sistema de crença e valores fechados, somente um avivamento da parte de Deus para quebrar essas crenças. A igreja deve ser a cultura que emerge, e nós temos vivido como a subcultura do mundo. E eu vou te dizer, essa é uma grande verdade da mente de Deus. A igreja, ela deve ser a cultura que emerge a cada tempo, com as novidades para o tempo. É essa a perspectiva de Deus em relação a nós. Foi através da igreja que cada ano passou a ser chamado o ano do domínio do nosso Senhor. Olhe no calendário, você vai ver, antes de Cristo, depois de Cristo. Quem fez isso, quem pontuou isso? A igreja. Você sabia que nós abrimos as maiores universidades que o mundo já teve? São valores que a igreja pautou ao longo da história. Fomos nós que abrimos o ensino universal para todos. O conceito de ensino que se tem hoje, desde o ensino fundamental, médio, superior, veio de Martinho Lutero, o grande reformador. O modelo da família tradicional que se vê hoje veio de quem? Catarina Vambora, esposa de Martinho Lutero. Os grandes cientistas que o mundo já viu, pensadores que pontuaram valores na ciência, eles emergiram do meio eclesiástico. Nós fomos detentores dos maiores laboratórios que o mundo já viu. Isaac Newton estudava mais a Bíblia do que qualquer outro livro, outra fonte. Compare o mundo, países a países, lugares ainda onde o evangelho não é predominante. Veja que tipo de cultura se tem lá. O evangelho é o marco regulatório para qualquer sociedade. O evangelho é o marco regulatório para qualquer tipo de comportamento a partir da mente do homem. Você está entendendo que Deus tem como perspectiva de avivamento? Quem sabe você está me ouvindo e o seu coração esteja frustrado. Porque quem sabe você orou, jejuou durante a semana e disse: eu vou lá, é o final do trabalho, o Senhor vai me encher. Agora vem o pastor Jeremias me mostrar em uma outra perspectiva o que é avivamento. Tenha certeza, você será cheio, porque é somente através do Espírito que você pode mudar. Existimos enquanto igreja, reino de Deus, acredite, para influenciarmos a nossa volta, ocuparmos lugares. Eu tenho dito aos jovens, Deus tem nos chamado para ocuparmos lugares. Nós temos uma ideia e ela não é muito funcional para esse tempo. Qual, pastor?
A gente pensa que para ser usado por Deus precisa estar vestido de paletó e gravata. A gente pensa que para ser alguém no reino de Deus é necessário um profeta colocar a mão sobre a cabeça e dizer: eu tenho um futuro para você. E aí você se vê no futuro de terno e gravata, Bíblia na mão, pregando num púlpito. Não, isso é uma verdade, mas não é o absoluto de Deus. Deus nos chamou para ocuparmos lugares. Lá onde você está, você é um advogado. Neste meio, Deus te chamou para você ocupar um lugar. Você vive no mundo empresarial, Deus te chamou para você ocupar um lugar nesse meio. Um apóstolo dos negócios. Um apóstolo no meio dos valores vigentes das leis do nosso país. Ele precisa que a gente entenda que Ele nos chamou enquanto igreja para ocuparmos lugares. Em 1830, o governo francês, ele chamou um respeitado juiz de direito chamado Alex Tocqueville. Ele deu uma incumbência, uma missão. Ele disse: você vai adentrar as terras do Tio Sam, dos Estados Unidos da América, e você vai investigar qual é o segredo desta nação tão pujante para o mundo. Qual é a sua força e o seu poder? E Alex Tocqueville aceitou o desafio e entrou nas terras dos Estados Unidos. E ele investigou a cultura americana por cerca de 10 anos. E depois ele traz um relato, se torna um livro, A Democracia Americana. E ele disserta dizendo: eu procurei a grandeza americana nos seus vastos portos amplos do comércio mundial. Eu procurei a sua grandeza nos seus campos férteis de sementes e colheitas. Eu fui até as suas minas com muitas riquezas. Eu entrei na casa das leis. Ele vai descrevendo. E ele conclui dizendo: em nenhum desses lugares eu encontrei a sua pujança, a sua força e o seu poder. Até que eu entrei santuários, templos, igrejas, e eu ouvi pregações inflamadas. E eu fui descobrir aonde está a sua força e o seu poder. Você vai ver que as leis dessa nação, seus primórdios, a influência através das Escrituras. Eu não sei quantas pessoas nós estamos aqui essa noite. Você já imaginou se você entender o que é mandato cultural? Você já parou por escrutar essa verdade, internalizá-la, absorvê-la? E a partir de hoje, o seu propósito com Deus será esse: eu quero cumprir o meu mandato cultural. Pode ter a certeza que em pouco tempo vocês tomarão brusque para Deus. Urabacalau achaua, elergia soremenédias. Pastor, mas eu não posso. Eu sei que você não pode, mas o Espírito de Deus pode em você. Pastor, eu sou limitado, eu sei disso, mas o Espírito Santo, Ele não conhece limite. Pastor, eu não sei falar, mas Ele pode te dar a capacidade para falar. Ei, a Bíblia diz que o Espírito de Deus, Ele é chamado Espírito Senhor, Espírito de conselho, mas Ele é chamado também
de espírito de sabedoria, ele é chamado de espírito de inteligência. Se você quer, o Espírito de Deus quer. E eu vim aqui essa noite para profetizar sobre a sua vida. Se você quer, levante a sua mão até tocar o céu. Abra essa boca, estufe esse peito, se coloque diante de Deus. Diga: eu entendo o mandato cultural, eu quero mudar a atmosfera aonde eu chegar. Eu quero ser um agente, eu quero ser um agente, mas não agente secreto de Deus na terra, um agente do Evangelho. Eu estou me lembrando de Finney. Todos conhecem a história de Finney, os avivamentos, né? Conta-se que um camponês, depois de um dia de muito trabalho, ele chegou numa aldeia, salvo memória, na Inglaterra, não estou lembrado muito bem agora. E depois do seu dia de trabalho, ele bate algumas portas de armazéns para tomar um gole de cachaça. E ninguém quis vender. Aí quando ele está saindo da cidadela, frustrado, ele encontra um camponês de chapéu grande na cabeça. E ele, curioso, decepcionado, faz uma pergunta àquele camponês: por que é que neste lugar não se vende bebida de álcool? Por que é que nesse lugar não se consegue bebida de álcool? Aquele camponês tímido levantou os olhos e disse para ele em voz bem baixa: é porque cerca de 100 anos atrás, por aqui passou um homem chamado Finney. Ah, você não entende que o Espírito de Deus pode fazer através de você. Ah, você não entende que o Espírito Santo pode fazer através da sua vida. Tudo que o diabo tem feito você acreditar é que você nasceu para viver essa vida de superficialidade da fé. Tudo que o diabo fez você acreditar até agora que você nasceu para ser isso que você é, não. Eu vim aqui esta noite e eu me oponho a essas vozes demoníacas, satânicas. Quem sabe o diabo tem feito coro em volta da sua cabeça. Eu confronto todas as vozes dizendo: Deus quer te levantar do jeito que você é, da maneira que você é, do jeito que você é, da maneira que você é. Eu vou encerrar. Início dos anos 80, a cidade de Nova York estava lutando contra os sindicatos que responderam com uma grande greve chamada a greve do lixo organizado. Com o tempo, sem recolher lixos, agregou-se muitos ratos. E aí, as notícias eram essas: ratos. O que se falava na televisão? Ratos. A imprensa escrita? Ratos. Aí chamaram os exterminadores de ratos. Mas o problema dos ratos não foi solucionado enquanto a greve do lixo não terminou. Porque o problema em si não eram os ratos, mas os lixos. Ratos só podem se multiplicar e ficarem à vontade onde houver ambientes propícios para eles. Luiz Pastelli afirmou: o germe, o micróbio não é nada, o ambiente é tudo. Não adianta nós termos propósitos, gastarmos dinheiros na ideia de uma política sadia, se não entendemos o que é avivamento a partir da igreja. Enquanto nós não tratarmos o terreno onde agrega ratos, nós não teremos êxito. Isso é inteligente. Eu estou falando que a nossa cultura tem agregado ratos. Que cultura é essa que nós vivemos em nossa nação?
Observe que antigamente se falava de crise moral, hoje nem de moral se fala mais. Quem é que pode mudar isso, pastor? Somente a igreja de Jesus. Quem pode mudar isso, pastor? Somente você, através de uma visão, de um sentimento daquilo que é realmente um avivamento. Somos expostos à contaminação moral da nossa cultura, na economia, na arte, em todos os segmentos da nossa cultura. Eu tenho dito, você já pensou se nós tivéssemos a ideia de que a igreja deve ser a cultura que emerge com novidades a cada tempo? Quem ditaria as ordens quanto à moda em nossa nação? Você já parou para pensar se nós entendêssemos isso? Os grandes teatros da nossa nação, tomada por cristãos. Por muito tempo nós ficamos falando que a televisão era do diabo e realmente nós profetizamos e entregamos para ele. Você já imaginou se nós fôssemos detentores disso? Ei, eu vou encerrar. Você poderia ter nascido em outro tempo. Você poderia ter nascido em outra época. Mas esse é seu tempo e o dedo de Deus está em risco em você a este tempo. Orabacandaraias. Todos os grandes homens que você viu através da história, fazendo e acontecendo com Deus, eles já passaram. Me diga uma coisa, Deus tem Elias para contar a esse tempo? Deus tem Eliseu para contar a esse tempo? Deus tem um Ezequiel para se colocar entre ele e o seu povo a esse tempo? Olhe para a igreja primitiva, olhe para a igreja medieval, a era das trevas, quando na noite de São Bartolomeu na França, os cristãos eram trucidados vivos, mas não negavam a fé, e eram a cultura que emergia no seu tempo. Entenda que Deus está olhando para você e dizendo: eu não tenho mais Elias, eu não tenho mais Eliseu, eu não tenho mais Wesley, Finney, eu não tenho mais Moody. O assunto hoje é com você em Brusque, e o meu Espírito está pronto a levantar você, a tomar você, a encher você. Se você crê nisso, fica de pé, dizendo: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Ei, você é a reserva moral de Deus a esse tempo. Você é a reserva moral de Deus a esse tempo. O dedo de Deus está apontado para você. Eu quero deixar alguns segundos para você se colocar diante dele, dizendo: Senhor, eis-me aqui com as minhas fraquezas, eis-me aqui com as minhas mazelas, eis-me aqui com as minhas limitações. Vai lá, crente, reaja na presença dele e diga: eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Vai lá, vai lá, vai lá. Abra essa boquinha, vai, 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 vai. Diga para ele: eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Confronte o diabo nesta noite, confronte os demônios nessa noite. Diga, 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 diga: eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Eu estou pronto, eu quero, eu desejo. Uramaias, urabacantu e cataua, calabachanda, arabacalabarrácia. Olhe para cá. Eu acredito que foi num culto mais ou menos como esse. Havia naquela noite um pregador falando dessas verdades. E lá na nave do templo estava um homem. E ele foi tocado pelo Espírito por meio da palavra. Quando o pregador dizia: Deus procura um homem. Deus procura um homem.
E ele internalizou de uma forma tão veemente na sua alma aquela palavra. Ele se colocou de pé, levantou a sua mão e disse: se Deus procura um homem, eis aqui esse homem. E disse ele: eu farei aquilo que eu posso fazer, e Deus fará aquilo que eu não posso fazer. Quem é ele? D.L. Moody, segundo alguns estudiosos, depois de Cristo, o maior evangelista que o mundo já viu. Eu vim aqui falar de coisas sérias para você. Oh, eu sinto uma presença manifesta do Espírito de Deus. Há uma atmosfera do Espírito de Deus na casa. Oh, e eu sinto pelo Espírito de Deus ao meu espírito que há vida se convencendo de que é possível, vida se convencendo que é possível, vida se dispondo para Deus. Você será uma voz, você será uma voz. Levante a sua mão, eu vou profetizar sobre você. Ele te levanta hoje como uma voz lá para os seus empregados, uma voz lá para os seus patrões, uma voz para a sua casa, uma voz para a sua família, uma voz. Ele te levanta como a voz hoje aqui. Urabacanto e Quiadácia. Deixa eu dizer, a partir de hoje vidas sairão daqui, o antes e o depois. Há um marco hoje aqui, o antes e o depois. Você vai dizer o que é que aconteceu, e o Espírito vai te lembrar. É naquela noite você disse que queria. Eu levei a sério o teu propósito, eu levei a sério a tua conversa, eu levei a sério a sua disposição. Se você crê, levante a sua mão. Há uma unção descendo sobre este santuário, há uma unção descendo sobre este santuário, há uma unção descendo sobre você. Recebe a tua porção, recebe a tua porção agora. Abra sua alma, Ele vai te encher, e recebereis poder, e recebereis a virtude do Espírito de Deus. O que é a virtude? É a força de uma dinamite. Para quê? Para ser testemunha. É para falar em línguas estranhas? Também é. É para profetizar? Também é. Mas é para ser testemunha. Recebe a tua porção. Mas peço que tua presença aumente. Chorabacau, sweet diamante, ele machuri me candalaias. Oria proia, calamachúria. Faço tudo. Ele te levanta hoje. Ele te levanta hoje aqui. Eu mergulho na minha mente. Esquece que se você entende, saia do seu lugar e venha à frente. O Espírito de Deus vai capacitar você a partir de hoje. Lavacatiolemandarabacalamai. Uriande colvastehel e kawa. Oiamatio e meu hau e kianturiafai. Emastu e ketehema. Séria kawa. Ikyo prapapapapapa. Fala o meu espírito. Há homens que estão aqui esta noite. O peso do ministério, de
trouxe desgastes, desejo de parar em meio ao caminho, o Espírito de Deus te fortalece hoje, viu, homem de Deus? O Espírito de Deus te levanta hoje com força, com graça, com inspiração. Levante a sua mão ao céu. Senhor, a sua palavra foi introduzida nesta noite aos corações. Oh, eu sei que o Senhor tem um despertar a partir de hoje. Oh, eu entendo que o seu Espírito está levantando vidas aqui. Oh, eu entendo que vidas não assumirão o púlpito para pregar, mas estão ocupando lugares agora. Xarabacandaraias. Oh, eu sei que o Senhor está levantando pais poderosos, mães poderosas, filhos poderosos. Oi, eu sinto do Espírito de Deus orar por você que quer receber o batismo do Espírito Santo. Levante a sua mão e você vai falar em línguas estranhas pela primeira vez. Você que não é batizado com o Espírito Santo pode vir à frente. Pastor, está dando essa liberdade, vem à frente. Eu quero orar por você, você vai falar hoje aqui línguas estranhas pela primeira vez. Isso, pode vir. Uriande clovestia cauestia mande covastei. Santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. Onde estiver, clamar pela glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. Onde estiver, clamar pela glória de A unção do Espírito de Deus neste lugar. O Espírito Santo está me dizendo que curas estão acontecendo agora. Curas estão acontecendo agora. Oh, Ele está te libertando da depressão agora. Oh, Ele está te libertando desses remédios agora. Ele está te libertando da insônia agora. O câncer não vai te vencer, não vai te matar. Oh, Ele te cura agora, Ele te liberta agora, porque o seu evangelho é poder. A Bíblia diz que quando os discípulos entenderam, compreenderam a realidade da tarefa de falar sobre o Cristo, movidos pelo avivamento do Espírito, eles saíram. E a Bíblia diz que o Senhor cooperava com eles através dos sinais. E esses sinais estão aqui nesta noite. Você vai chegar em casa, você vai buscar o remédio, vai tomar o remédio. O remédio vai te fazer mal, você vai lembrar: foi o Senhor que me curou na noite de sábado. Avivamento é isso, é esse bojo. Avivamento é isso, é esse bojo. Entenda, eu já vou entregar o microfone. Recebereis a virtude do Espírito. A etimologia da palavra virtude fala de a explosão, a força de uma dinamite. Aí vem a pergunta: para que ser cheio do poder da virtude do Espírito? Carregar a força da explosão de uma dinamite. Por que isso? Só para falar em línguas estranhas? Isso é muito pouco.
profetizar, isso é muito pouco. Só para ter visões, isso é muito pouco. É para serem as minhas testemunhas, minhas testemunhas, minhas testemunhas. Fale em línguas, profetize, tenha visões, viva a realidade das benesses, da morte de Cristo, os dons espirituais, mas não vacile, não se isente da sua maior responsabilidade como igreja. O avivamento pleno, ele traz consigo a consciência de difundirmos Cristo. Dê um abraço em quem está do seu lado e diga: temos um mandato cultural, precisamos cumpri-lo. Alas declara que amante relva, Quem já pisou no santo Adore ao dos Senhor. santos Adore a em Ele. outro lugar, não sabe aleluia, adore ao Senhor. onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Levante a tua mão para adorar ao Senhor. Levante a tua mão e adore a Ele. Levante a sua mão e glorifique o seu nome. Aleluia. Em outro